Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Até insistindo nessa questão, além da avaliação em relação à partida, aos dois jogos, sabe que o torcedor, nesse momento, encontra-se chateado por conta da eliminação. Além da avaliação, você poderia dar um norte em relação a reforços, se ao lado no planejamento com o diretor executivo Admar e o presidente Pedrinho, há uma esperança de chegar a reforços essa semana? Obrigado, Diniz. Boa noite, Jonatas. Falando do jogo, eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. Acho que a gente teve um volume bem interessante da parte de criação, a gente cedeu pouco contra-ataque. E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido, encaminhado a classificação no primeiro tempo. Em relação a reforços, eu vou repetir também. Quando eu vim para cá, eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. A gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai, o Alcaraz, quando o Flamengo, a gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente, quando você indica, começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico para o Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para encorpar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar a respeito do psicológico de alguns jogadores. O João Vitor foi, mais uma vez, vaiado pela torcida. Você manteve como titular mesmo após o último jogo, a manifestação da torcida no jogo contra o Grêmio. O time como um todo foi muito vaiado, apesar da luta, mas a torcida criticou os jogadores, criticou muito a diretoria. Queria que você falasse um pouquinho como você, principalmente do João Vitor, mas de uma forma geral, trabalhar o psicológico desses jogadores para a sequência e, pontualmente, o João Vitor, o que você pretende passar para ele? A manutenção? Vai dar um tempo para poder não se queimar mais com a torcida do que já está? O que você pensa em relação ao João Vitor? Então, em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco, não só desse ano. E a torcida tem, eu falo sempre aos jogadores, a torcida tem que tratar igual um cristal. A torcida, ela merece ver o time correr, lutar, a gente está tentando, mas a torcida vive de vitórias, o clube vive de títulos. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que está na história do clube. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, 2000. E o que marca é título e a vitória. As coisas só vão melhorar aqui com vitória, o humor do torcedor. Eu acredito muito assim que o torcedor está vendo que o time tem produzido, que o time é um time diferente, que é um time que todo mundo corre, é um time que todo mundo luta, mas a gente precisa ganhar jogos. E eu acho que isso está perto de começar a acontecer. Porque é um time que trabalha muito, é um time que não se entrega, você fala assim, o psicológico do time, o psicológico está abalado, o time continuou jogando, o Grêmio continuou jogando, a gente tomou o gol, o time foi atrás, criou mais 3, 4 chances de gol quando tomou empate. Hoje estava em cima, tomou o gol, continuou jogando e continuou tentando. Então, a gente está aprendendo a suportar essas coisas, ser grande, e eu acho que as vitórias elas estão perto de começar a acontecer. E ganhando, já entra na questão do João Vitor. A torcida não quer vaiar o João Vitor, a torcida quer vencer. Se a gente começa a vencer, porque o João Vitor ele é bom jogador, ele não está jogando comigo, o João Vitor está jogando jogo com todos os treinadores que passaram aqui. Sabe que todo mundo viu que o João Vitor é ruim e não tirou ele do time. Ele é o jogador mais rápido que a gente tem do elenco, é um jogador que perde pouco duelo, perde bola no alto, e vai ter que aprender. Falhou
já falei isso algumas vezes para ele, falhou no passado, mas assim, comigo, eu não posso falar que o João Vitor tem falhado, tem jogado mal, não tem jogado mal. Não tem, hoje ele pegou um atacante difícil de ser marcado e ganhou praticamente todos os lances. E assim, foi contra o Grêmio, e tem sido assim. Então, comigo ele tem falado pouco, tem treinado cada vez melhor, e é um jogador que é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Então, a gente tem que começar a ganhar, o João Vitor saber suportar a crítica e a gente avançar. Desculpa, só em relação ao João Vitor ainda, você acha que as vitórias fariam com que a torcida perdoasse o João Vitor e deixasse de ter essa implicância, ou você não acha que chegou num ponto em que, mesmo ganhando, voltando a ganhar, é irreversível essa questão da torcida? A torcida tem todo o direito. Eu acho, se a gente tiver um pouco de boa vontade, porque assim, o futebol é uma máquina de moer gente. Você está insistindo no João Vitor, talvez para eu dar uma resposta para você, para agradar, eu falar a verdade. Se eu te perguntar, você vai concordar comigo. O João Vitor, tanto no jogo hoje, ele começou a ganhar uns duelos no começo do jogo, você não viu que teve aplauso? A torcida não quer matar o João Vitor. Você está com raiva, a torcida quer depositar em alguém. O João Vitor deu motivo no passado, deu motivo quando retrucou a torcida. Então ele tem que saber suportar. Mas a torcida não quer o mal de nenhum jogador. Ela não quer. Estava vaiando o Piton também. Muito. Protestou muito contra o Piton. O Piton não teve uma vaia no jogo contra o Grêmio, porque ele fez uma partida ajustada e tem que aprender. Eu acho que a gente passando por isso, os jogadores sabendo passar, eles vão sair mais fortalecidos. E o time e a torcida vão caminhar juntos. Eu não vou fazer uma coisa, eu não faço nada aqui contra a torcida, muito pelo contrário. Tudo que eu faço é para tentar fazer com que o time ganhe e a torcida volte a sorrir. E, às vezes, assim, atender um pedido imediato da torcida, senão a gente tira 2. Aí, daqui a pouco, então vamos botar um jogador da base. O jogador vai mal, a torcida... Porque a torcida quer vencer, a torcida não aguenta mais perder. E esse é o grande problema. A gente tem que começar a ganhar, porque as coisas começam a melhorar para todo mundo. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco, e é justamente em relação às vitórias. A última foi no dia 12 de junho, uma grande partida, uma grande vitória sobre o São Paulo. O Vasco volta da parada, né, ainda sem reforços e 4 jogos sem vitória. Né? Uma derrota muito dura para o Del Valle, agora um empate que frustra muitos torcedores que queriam ver pelo menos sair, né, a nhaca de não ter vencido ainda, e um jogo contra o Botafogo e o Grêmio, né, que também o Vasco não venceu. Você diz que, pelo que tem jogado, pelo que tem trabalhado, a vitória está próxima, mas a gente costuma ver muitos erros defensivos e até, né, como você já falou em outras oportunidades, fáceis de marcar ou algo de poder ser evitado. O gol hoje, uma bola parada, que provavelmente deve ter sido uma jogada que você e o time trabalhou bastante. Como é que faz, então, para parar de ter esses erros defensivos, tendo em vista que o João Vitor é um bom jogador e o sistema defensivo, com o próprio Hugo Moura, jogou o Lucas Freitas, que também foi questionado contra o Grêmio até fazer o gol, sem reforços e com esse time, o que está faltando para ele, então, voltar a vencer e, para isso, parar de tomar gol? Qual é a sua análise quanto a isso? Perguntas fáceis de serem feitas e difíceis de serem respondidas. Como é que você vai justificar um jogo que a gente teve pelo menos, talvez umas 8 chances para fazer gol, assim, chance clara de fazer um gol, o adversário para gente não teve chance. Porque não dá nem para considerar que o gol foi uma chance criada. O cara cabeceou, o cara errou a batida da falta, a bola veio baixa, o cara se abaixou, antecipou o primeiro pau, a bola caiu lá na bochecha. Como é que você explica? Perde por conta dessas coisas. O futebol, como a vida, é incerto. Às vezes você se cuida, você faz exercício físico, você bebe álcool, você dorme cedo, você tem um ataque cardíaco que morre. Aí, isso é uma coisa que acontece. A gente está procurando fazer tudo o que é possível no Vasco. Você fala, se você me espremer para sair mais uma gotinha de alguma coisa para trabalhar, você não vai tirar. Porque tudo que eu tenho entregado. E os jogadores estão seguindo juntos com isso. Fazer os reforços. Além da gente não contratar, que como a gente já falou, contratar é difícil na situação do Vasco. A gente perdeu esse jogo, né? Perdemos o Piton, perdemos o Coutinho e perdemos o GB, que tinha entrado bem. Então, a gente está num momento assim que a gente precisa se juntar cada vez mais, trabalhar cada vez mais para ele passar. E o time está se esforçando para que isso aconteça. Então, além da gente não contratar, a gente perdeu. Porque contra o São Paulo, parecia que a gente não precisa muito reforço. O time foi ajustado, a gente jogou bem, e contra o São Paulo, a gente criou menos que contra o Grêmio. Não criamos mais. Não criamos mais mesmo. Você fala assim, quantas defesas difíceis o Rafael fez? Quantas defesas o goleiro fez hoje? Quantas defesas o Volpi fez contra o Grêmio? Só que a bola não entrou. Não pode falar porque ele entrou. Não é falta de treino, não é falta de empenho, não é falta de dedicação. Essas coisas que a gente costuma falar, que a torcida quer, isso está tendo.
Isso está tendo, só que a bola não entrou. Eu acredito muito que na persistência ela vai começar a entrar. Boa noite, Diniz. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. Eu queria falar sobre o jogo. O Del Valle colocou 3 jogadores. O Guaguá, que é um jogador número 55, jovem da seleção equatoriana. O Macias, o número 6, que também já foi convocado pela seleção equatoriana. E o Patrick Mercado, que é o jogador que lá em Quito, né, fez chover em cima do Vasco. E o Vasco teve uma 17-6 total de finalizações, 5-2 no alvo e 3-0 chances claras do Vasco. Por que não fazer o gol? Sabemos que do outro lado tem um goleiro que está ali para defender, mas eu queria falar do Verratti. O Verratti, do jogo contra o Grêmio, perdeu um gol feito, para mim, como artilheiro, que não é o habitual dele de perder o gol, do jeito que ele perdeu. Hoje, mais uma vez, e o Verratti, a gente sente que ele tem uma dificuldade, que toda hora ele está impedido. Tem como melhorar essa situação do Verratti, pelo grande artilheiro que ele é? Desculpa aí me alongar na pergunta, Não, tá, professor? Isso. Não, de maneira alguma. Eu acho que o Verratti, assim, ele é um cara que faz muito gol. E hoje ele perdeu e fez gol. Ele vai ter sempre números altos. Ora, a bola dele vai começar a entrar. Ele é um dos caras que mais se dedica. A questão do impedimento, obviamente, que é uma coisa que a gente pode ajustar. Mas as chances, quando tem, ele é um cara que quase sempre aproveita. Ele tem um histórico aqui de ajudou muito o Vasco. E vai continuar ajudando. Eu não sei se precisar, por que não entrou? Eu não sei. Nesse sentido, eu sei tanto quanto você, por que a bola não entrou. Por que o Ryan pegou uma bola cara a cara e bateu a bola, e foi o goleiro que tirou, o juiz não deu escanteio, mas não foi nem a bola ia entrar. Uma bola aí perde outro gol, assim, praticamente dentro da área pequena. Aí o cara vai, cabeceia, antecipa, baixo, e cabeceia a bola sem olhar, e ela cai lá. Só que o Verratti deve ter muito mais gol de cabeça que o Spinelli na carreira. Não dá para eu te falar, eu não sei, são coisas que acontecem. O que eu acho que a gente tem que fazer aqui é continuar trabalhando, é continuar melhorando o time. Melhorar, sempre tem coisa para melhorar. Quando fala da defesa, assim, o sistema defensivo, fala assim, aí vai assim, tomou um gol hoje, aí vai assim, a defesa, bateu, aí você vai culpar o zagueiro, o goleiro, não tem nada a ver, o cara errou a batida, foi aqui no primeiro pau. Aí a gente tende a crucificar lá o João Vitor, que já está, ou se tivesse o Lucas Freitas, porque estão mais vulneráveis. Então, assim, a gente está corrigindo o time em tudo que é possível, mas sempre o adversário vai ter uma ou duas chances, é difícil. Aí, se a bola entrar, o que a gente vai fazer? Eu acredito que o futebol é um jogo que a gente consegue, não tem controle absoluto de nada. A gente consegue só aumentar as nossas possibilidades de vencer. Aumentar a nossa chance de fazer gol e diminuir a chance do adversário ter. A gente está trabalhando em todas as frentes para que isso aconteça. Que a gente consiga criar e que a gente consiga diminuir as chances do adversário. Fernando Diniz, boa noite, Diogo Costa, Rádio Web Total, da Rádio Grande Rio. A minha pergunta é mais na parte da criação. O Vasco chutou 17 no total, né? Mas 5 foram no gols. E tem uma coisa que vem de ano em ano no Vasco e uma coisa que não melhora. É a falta de criação no meio de campo. Falta de tabela, e às vezes o time se desespera, às vezes toma um gol, se desespera e lança a bola lá para frente. Tudo bem, tem um Verratti, que é um excelente cabeceador, que é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, mas falta essa criação. E hoje o Benjamin Garré entrou bem na partida, mas ficou sozinho no meio de campo, às vezes, sem ter essa opção de tabelar. Às vezes ele pegava, queria fazer um drible, resolver de uma certa forma sozinho, tinha 2, e às vezes o time não se aproximava. Como melhorar essa situação, até mesmo para o time crescer e ter uma melhor finalização nas partidas? Não, com todo respeito à tua avaliação, eu discordo. Eu acho que o time tem muita troca de passe. O que mais tem é a tabela no time. Se pegar o que o Tietê, o Jair e o Nuno trocaram de passe hoje, junto com a Rafa, foi uma enormidade. Contra o Grêmio, a mesma coisa. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Aliás, desde que eu cheguei aqui contra o Fortaleza, todos, até contra o Botafogo, troca de passe é uma coisa que o time tem muito. Se você ver estatística, quantos passes o time troca. E troca de maneira vertical, porque o time está quase todo jogo tendo um volume grande de finalizações. Então, eu acho que o problema não está aí. Se fosse um pouco mais de capricho, da finalização, de fazer alguma coisa nesse sentido, eu concordo, mas não um poder criativo que o time está conseguindo criar de maneira diferente, tem entrado por dentro, pelos lados, chute de fora da área, que é o que dá para fazer. Vai sair gol, o time é um time que joga em posição, então a gente não tem muito contra-ataque, porque a gente está com a bola. Então, o time vai fazer gol de cruzamento, gol de bola parada, gol de chute fora da área, ou gol de tabela. Eu acho que o time tem variado e feito tudo isso, um pouco de cada coisa.
Às vezes o jogo pede mais uma coisa, a gente pede outra coisa. Hoje era um jogo que eles baixaram muito a linha, era um jogo que ia terminar muito em cruzamento, como o Grêmio, chute fora da área. E a gente soube usar aquilo que o adversário estava oferecendo para a gente. Infelizmente, a bola não entrou. Diniz, boa noite. Rodrigo Crevelari, do podcast Cruz Maltino. Você tem um pouco de uma característica de fazer poucas substituições. Por exemplo, no último jogo foram 2, no outro também foram 2, e hoje você utilizou mais o time, fez mais substituições pela circunstância do jogo. Desses jogadores que você colocou, por exemplo, o Leandrinho, o Estrela, o próprio Paulinho, o Jair, que a gente pode aglomerar até essa pergunta, se há possibilidade de renovar ou não, jogador que você já disse claramente que gosta. Desses jogadores que entrou durante a partida, você enxerga que vai ter mais oportunidade, com mais frequência? Por exemplo, a torcida estava gostando muito do Leandrinho, né? O vigor físico que ele estava tendo. Qual que é o seu resumo aí dos jogadores que você colocou, né, na partida de hoje? Eu acho que todo mundo contribuiu. O Leandrinho é um jogador formado aqui no Vasco. Ele claramente tem um carinho do torcedor, é um carinho justo. Só que ele veio de fora, estava um tempo sem jogar. A gente não bota porque às vezes não quer. Eu também conhecia pouco o Leandrinho. Ano passado, quando ele entrou muitas vezes na linha da frente até. Dobrava junto com o Piton. E a tendência, eu conhecendo e achando que ele merece, ele tem mais oportunidades. Mas eu vou ver conforme ele vai rendendo nos treinos. O Estrela é um jogador que teve uma cirurgia importante, teve um problema no joelho, está voltando agora. Às vezes o joelho dele está no processo de readaptação, às vezes incha, às vezes não incha. Então não é uma coisa só ter vontade de botar. Você não bota porque não dá para botar, porque até deu uma questão clínica. O fato do Estrela já estar sendo relacionado, a gente já, no que fala de entrar um pouco hoje, já é um avanço muito grande daquilo que estava proposto para ele. Não era nem para ele talvez estar jogando já. Eu que dei uma acelerada. Ele é muito bom jogador do Estrela. E tomara que ele consiga performar nos treinamentos e ele, clinicamente, o joelho consiga suportar nessa fase de retorno dele para ele poder ser mais uma opção. Então, todo mundo que tiver condição, que eu achar que o time vai melhorar, eu vou botar. Todos que estão no elenco. E o Jair? O Jair, como eu disse, assim, é um jogador que eu nunca menti para você, jogador que eu gosto. Hoje ele fez uma partida muito boa, como fez contra o Melgar. Ele e o Tietê hoje assim, dominaram muito, estão ali no meio do campo. Conseguiram fazer o time jogar e é um jogador que eu gosto. Gosto muito do Jair. Olá, Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. A minha pergunta vai sobre essa maratona agora fora de casa do Vasco. O Vasco vai para Porto Alegre pegar o Internacional, depois viaja para o Maceió para pegar o CSA e depois para o interior de São Paulo para pegar o Mirassol. E no Brasileiro, o Vasco está próximo do Z4, o Santos joga agora justamente com o Internacional no meio de semana e o Vasco pode entrar na zona do rebaixamento, que é sempre um grande problema para a torcida ao encarar essa jornada dos campeonatos brasileiros recentes. Como é que você vai preparar essa equipe, psicológico da equipe e como jogar fora de casa? O Vasco teve mais chances de fazer gols, tanto contra o Grêmio quanto o Independente Del Valle, não foi eficiente. A tendência é jogar fora de casa um pouco mais recuado ou tentar garantir pontos. Queria saber um pouco de você, como é que está o planejamento para esses 3 jogos fora de casa. Obrigado. Não, obrigado. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que a gente fez contra o São Paulo, fora de casa. Fazer o que você faz, é jogada daquele jeito, saber se defender e saber atacar. Eu não costumo mudar a característica do time. Eu treino a equipe e gosto que a equipe tenha protagonismo dentro e fora de casa. Eu acho que a gente vai jogar, tem que saber defender lá no Sul. O Inter é um time forte, não está bem colocado na classificação, mas quando começou o campeonato, todo mundo estava apostando no Inter até como candidato a título, tirando aí os principais dos últimos anos, que é Palmeiras e Botafogo e Flamengo, todo mundo colocava o Inter. Não está pontuando, está bem na Libertadores, pontuando mal no Brasileiro. Mas é um time muito forte, um time coeso, um time que vem com o mesmo treinador desde o ano passado. A gente vai procurar lá, tentar repetir a performance que a gente teve com o São Paulo, se for possível jogar melhor, até jogar melhor. E é o que a gente vai tentar fazer lá. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Momento de crise no futebol, aparecem os líderes, né? Exatamente para amortecer alguns setores, principalmente dentro de campo. A torcida vem sentindo um desconforto e uma ansiedade por conta da ausência do presidente Pedrinho, principalmente nesses momentos de crise.
E aqui na coletiva você já falou sobre questão financeira, sobre planejamento, talvez nem seja da sua alçada, né? A gente poderia estar fazendo pergunta aqui sobre as partidas. Eu queria saber se essa ausência também cria desconforto em você e nos jogadores, se isso cria ansiedade nesses momentos de crise. Obrigado. Para falar do Pedrinho, assim, é um dos caras que tem mais caráter que eu conheci, que eu vejo desde quando jogo futebol. Então, a torcida do Vasco, assim, o momento é ruim por conta da falta de resultado. Mas o cara tenta fazer tudo que ele pode. E eu vim para cá, uma das razões principais, obviamente, além da torcida, do clube, da história que o Vasco tem, é por conta do presidente que a gente tem. Eu tenho o maior orgulho de ser liderado pelo Pedrinho. É isso que eu posso te dizer. Ele tenta, quem está dentro sabe o tanto que ele tenta fazer para melhorar o Vasco. Se tivesse muito dinheiro aqui, ia ser muito diferente. Mas não tem. Não tem e não tem responsabilidade. Ninguém é irresponsável. Eu vim para cá sabendo que a gente ia ter. Eu estou fazendo assim, a gente vai ter que recuperar as coisas no trabalho e na força da torcida. Eu espero, de fato, que a bola ela comece a entrar. Porque em situações normais, era para a gente talvez até ter classificado hoje, quando a maré está boa. E contra o Grêmio, era para ter vencido o jogo, contra o Bragantino, não era para ter perdido. Por que as coisas estão acontecendo assim? Não sei. Não sei o porquê. O que eu faço é trabalhar e melhorar o time. Mas em relação ao presidente que a gente tem, eu acho que o vascaíno tem que estar muito chateado com os resultados, mas não com aquilo que o Pedrinho tem tentado fazer pelo clube. Boa noite, Diniz. Te encontrei domingo, inclusive. Sou crave do canal Mário Coelho Vasco. E a questão é a seguinte: hoje no agregado, o Vasco tomou 5-1 do Independente Del Valle. É o maior revés que você sofreu agora com o Vasco. Só que nessa gestão já vem acontecendo com uma grande frequência. E assim que você chegou no Vasco, você disse que confiavam muito nesse time e que esse time podia render muito mais do que já estava rendendo na época. E neste momento o time se encontra eliminado do Sul-Americano, apenas na Copa do Brasil. E no Brasileiro, o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, você mantém o mesmo pensamento, acha que o time pode render muito mais? E até onde a torcida pode esperar que vá o time? Porque a torcida quer saber se quer brigar mais um ano para não cair, se tem chance nas Copas. O que você pode dizer sobre o time nesse ano? Ainda confia no time? Ainda acha que ele pode seguir em frente? Ou as contratações realmente estão em falta e a gente tem que aceitar o momento como está? Eu acho que é o seguinte, acho que o torcedor tem que ser bem tratado. A gente precisa ganhar, pelo torcedor ganhar jogo, tá? Agora, como a gente está aqui, todo mundo que está aqui e aí milita e vive do futebol, é o nosso trabalho e leva dinheiro para casa com o futebol, acho que rendimento, o rendimento está tendo rendimento, está tendo vitória. Rendimento, às vezes você rende e não ganha. Às vezes você finaliza uma bola no gol e ganha de 1-0. Mas o time tem tido rendimento. É um time que trabalha muito. Você fala assim, se você gostar de umas coisas, você fala assim, você é vascaíno, você gosta de Deus, que trabalha, que se esforça, que procura dar o máximo, que se entrega. Porque tem um treinador hoje que cobra o máximo dos caras e os caras entregam. Esse time trabalha. Esse time não falta vontade. Esse time não falta garra. Esse time não falta vontade de lutar. Não falta. Está faltando vencer. Agora, se é um time ruim, que tem maus jogadores, o time não rende bem. Está faltando ganhar o jogo. Então, assim, rendimento o time está tendo. Quando eu falei lá que eu gosto do time, eu gosto do time. E hoje a gente está sem, vocês sabem que a gente está sem o nosso grande craque, que é o Coutinho, está sempre o GB, que é uma coisa que todo mundo quer, que use o moleque da base, que era um jogador improvável de estar aqui, que eu falei para vocês, eu comecei a assistir a base, tirei ele de lá, trouxe para cá e preparei para jogar, e aparentemente ele já deu uma resposta positiva, deu um cartão de visita lá na altitude, a gente vai preparar o Estrela, é o que a gente tem. O Leandrinho entrou hoje, quem sabe o Leandrinho desse firme no futuro, então a gente está trabalhando o que tem. Contratação sem dinheiro, os jogadores, porque você não quer contratação, vocês querem, a torcida quer bons jogadores. E bom jogador custa dinheiro. A gente vai contratar e vai arriscar. Não vai assim, não tem dinheiro. Assim, se eu pudesse, eu estaria o Paulinho, do Atlético, que é vascaíno, criado aqui. Mas não tem como é que nós vamos trazer o Paulinho. Custou 30 milhões de euros. Vai trazer o Vitor Roque. Como é que o Vasco vai trazer um jogador que passe de 8, 10 mil? Não tem. A gente mal tem o dinheiro para pagar as contas do mês. Os caras estão se esforçando para não atrasar salário. Mas é um time que luta e é um time que está produzindo. Eu acredito, continuo acreditando, acredito cada vez mais na força do time. É um time que podia ter largado, desesperado, a gente continua lutando, continua brigando, continua criando
e produzindo para vencer jogos. Uma hora, para mim, vai começar a vencer. Obrigado, Diniz. Boa noite.